apresentação oral não. Destaques, os colegas têm algum destaque? Eu tenho. João. Eu tenho um também. Giuliotti tem um. Doutor Giuliotti tem e eu também tenho um. Pois não. Eu também tenho, doutor João. Como? Eu também, Calil, também tenho destaque. Tudo bem. Vamos, então, colocar pela ordem. Doutor Antônio Carlos tem, né? Doutor Marco Antônio, não, né? Não, senhor presidente, eu da Ponte não tenho nenhum destaque. Pela ordem seria doutor Calil, então. Doutor Calil, qual seria o processo? Esse primeiro processo que figura na pauta é o 430462. Pois não, de Tupã. De Tupã, exatamente. Perfeito. Tá, Vossa Excelência, com a palavra, doutor Calil. Muito obrigado. Na verdade, é um caso simples, em que houve notícia de dano ambiental numa fazenda que é explorada por uma instituição e faz aquele chamado turismo ecológico. Houve lá uma fiscalização por parte da Polícia Ambiental que não constatou nada. E o autor da representação traz notícia de que haveria ali construções irregulares e, inclusive, uma situação que traria risco para um rio que passa próximo. Foi feita uma nova verificação pela Polícia Ambiental, mas que mais ou menos fez referência à primeira verificação, sobre a qual o representante lançou dúvidas. Então, eu estou pedindo no meu voto para converter o julgamento em diligência, e considerando também que no cadastro do registro ambiental há divergência entre o que se apurou ali e o que existe no cadastro, para que se converta em diligência e os autos retornem para esclarecer essas divergências nas construções que constam do cadastro ambiental e a situação que ali se definiu e se houve irregularização. Esse é um caso. Então, pelo meu voto aqui nesse primeiro caso, conversando de julgamento em diligência, para que os autos retornem, para que se esclareça se há, de fato, construções irregulares, se as construções que estão ali são irregulares ou se foram regularizadas, verificando-se isso junto ao Ministério Público ali. O Ministério Público providencia essas diligências. É isso. Muito obrigado, doutor Calil. Alguém deseja debater ou fazer alguma consideração? Podemos votar? Sim. Doutor Marco Antônio? Eu tenho mais uma, doutor João. Pois não, o senhor vai... pois não, pode... Pois não. Seria bom votar esse caso primeiro ou não? Acho que seria bom, né? Já votou, não? Doutor? Bom, não, então... querem votar em bloco? Se alguém for contrário, se manifesta? Ou querem fazer alguma consideração? Também a palavra está aberta. Eu voto com o relator. Senhor presidente, me parece que nós poderíamos aí, só a título de encaminhamento, e não tendo nenhuma inscrição para manifestação após o voto do relator, votar em bloco. Não é? Eu acho que aí nós teríamos uma celeridade maior. Perfeito. Tudo bem. Então, doutor, sendo assim, está aprovado, então, o voto do doutor Calil. O próximo processo, doutor Calil? Pois não. Esse caso é uma representação, é o último atribuído a mim da pauta, é o 43.03750000230-2021-3. Pois não. É um caso de Peruíbe, né, da Promotoria de Saúde Pública, Direitos Humanos. O interessado é Gregory Pavan Freire de Carvalho. Esse caso é o seguinte, houve até um julgamento na semana passada em que o doutor Antônio Carlos da Ponte foi relator, é o mesmo autor da representação que é um morador lá de Peruíbe. No caso em questão, há uma lei municipal
que prevê que a Secretaria de Saúde de Peruíbe divulgue nas unidades básicas de saúde as escalas de plantão e as especialidades médicas. E o representante veio dizer que isso não estava sendo observado e que também não havia a indicação de ouvidoria da municipalidade. O feito foi arquivado, porque entendeu a doutora promotora oficiante que não havia necessidade de se publicar o nome dos médicos que estariam de plantão em cada uma das unidades de saúde, mas apenas o endereço da unidade, a especialidade médica e o horário dos plantões. E essa interpretação da aludida lei municipal me parece ser razoável, porque se fosse colocar o nome dos médicos, e isso tentou ser feito no passado, gerava um incremento em algumas unidades básicas de saúde, em que havia um afluxo muito maior de pessoas procurando um determinado médico, em detrimento de outras, e isso comprometia a própria prestação de serviço e o atendimento da população. Então, essa interpretação do dispositivo de lei que manda publicar, no sentido, adotando-se o entendimento que deveria se publicar a especialidade médica, o local e o endereço, me parece que está sendo atendido pela prefeitura, e daí a razão do arquivamento. Com relação ao endereço da ouvidoria, ele consta da página do site na internet da municipalidade, né? Então, a meu ver, não existe razão para prosseguimento, e a minha manifestação foi no sentido de desprovimento do recurso contra o arquivamento. Muito obrigado, doutor Calil. Doutor Calil, tem mais algum processo? Não, só esses dois. Doutor Marsura, tem algum? Sim, tem um destaque. Então, deixar claro que está aprovado. Eu tenho aprovado, tá? Então, aprovado. Sim, aprovado. Colocando em votação, então não houve nenhum voto em contrário, então está aprovado o voto do doutor Calil nesse outro processo. Doutor Jurandir. Bom, eu quero trazer ao conhecimento dos colegas para reflexão há um caso que eu peguei e que é fruto da aplicação da nova lei de improbidade administrativa e que não havia consenso entre os nossos colegas assessores, né? Se trata da aplicação do artigo 17b da Lei 14.230, que é do dia 25 de outubro de 21. Ela entrou em vigor agora recentemente, então é tudo muito novo. E ela traz um dispositivo aqui, nesse artigo 17b, o parágrafo 3º, bom, o caput, né, desse artigo diz o seguinte: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil. É o ANPC, né? Acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. O inciso 1º diz o integral ressarcimento do dano, e por aí vai, né? O que nos interessa aqui no momento é o parágrafo 3º, que fala o seguinte: para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, né? Que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Então, veja bem, interpretando essa lei, eu entendo que, pelo fato do legislador haver se utilizado do verbo no imperativo afirmativo, deverá, se trata de um mandamento cogente, não se trata de escolher se vamos fazer, vamos cumprir ou não vamos cumprir,
né? Os colegas assessores estavam com dúvida e até cogitando de passar ao largo disso daí, porque o colega não observou, né? Até porque se trata de uma lei nova que entrou em vigor agora e o caso ela não tinha aplicação na época. Mas por se tratar de uma lei processual, ela tem aplicação imediata, né? Nessa parte. Então, eu entendo que é o caso de devolver para que seja ouvido o tribunal, né? Até para não corrermos o risco do juiz não homologar, em razão de não haver sido cumprida essa determinação legal. E, no caso que eu analisei aqui, além desse fato, também, por outras razões, o processo deveria retornar à origem, né? Eu identifiquei outras falhas aqui. Mas a questão mais relevante que eu vi aí, para trazer ao conhecimento dos colegas, é essa questão que obriga a oitiva do Tribunal de Contas na elaboração dos cálculos. Então, aí é o seguinte, estabelece um prazo de 90 dias. Então, é o seguinte, devemos observar o prazo de 90 dias. Se o tribunal não se manifestar nesse prazo, encaminhar, talvez, o processo para o CAEX, né? É uma alternativa, não vejo outra maneira, né? Ou então, se não houver dúvida no cálculo, observamos isso daí e homologamos, né? Homologamos. Se for um cálculo mais complicado, pode-se recorrer ao CAEX, mas não é obrigatório. Nesse caso aqui, eu entendi importante encaminhar ao CAEX, porque tem algumas características que eu vou passar, então, a ler aqui. É um voto que não é muito longo, vou pedir a paciência dos senhores. É um inquérito civil instaurado a partir de informações de cumulação indevida de cargos, com incompatibilidade parcial de horários, por parte de um médico no município de Cotia. O município apurou os fatos e constatou que o investigado exerceu concomitantemente os cargos de médico no município de Cotia e também o cargo de médico da Secretaria de Estado da Saúde, lotado que era no Hospital Regional de Osasco, com jornadas de trabalho parcialmente incompatíveis pela sobreposição de horários. No município de Cotia, o médico foi aprovado em concurso, assumindo suas funções em dezembro de 2012. Consta que trabalhava de terça a sexta, das 8 às 17 horas. E também ele é concursado, né, com carga de 40... em Cotia, são 40 horas semanais, concursado. E no município de Osasco, ele foi contratado pela Secretaria Estadual de Saúde desde junho de 89, então, abarcando o mesmo período, né, de dezembro de 2012, para cumprir carga horária semanal de 20 horas. Esse médico ele era plantonista às terças-feiras e trabalhava das 20 horas até as 8 da manhã, com complementação da carga horária das 20 horas, né? Às segundas-feiras, das 22 até as 7. Né? Das 22 às 7, ele teria que estar num outro emprego, então houve acumulação de horário. Essa questão foi observada. O que, no meu entendimento, não foi observado é o seguinte: ele saía de um emprego às 8 da manhã, ou seja, em Osasco, porque ele entrava às 20 horas, saía às 8 da manhã, e às 8 da manhã ele tinha que trabalhar lá em
em Cotia. Então, não foi levado em consideração sequer o tempo do percurso, gasto no percurso entre Osasco e Cotia. No mínimo isso, que eu já acho um absurdo ele pegar esse número de cargas horárias aí, né? Então, até por esse problema, também eu pedi que retornassem lá na origem. Então, basicamente, é essa a questão. Se os colegas estiverem de acordo. Alguém deseja se manifestar? Eu gostaria de frisar, senhor presidente, essa necessidade imperiosa mesmo de oitiva do Tribunal de Contas. Eu concordo com o conselheiro Jurandir que o imperativo afirmativo do verbo não dá margem a nenhuma dúvida. Está lá inscrito que o Tribunal de Contas deverá ser ouvido. Portanto, não me parece possível prescindir-se do encaminhamento ao Tribunal de Contas para que, em princípio, no prazo de 90 dias, se manifeste. Claro, também imagino que esse seja um prazo impróprio que possa ser dilatado acaso haja alguma justificativa do próprio Tribunal de Contas expondo as razões pelas quais ele não se manifestou, não é? Mas concordo inteiramente que se deva devolver os autos à origem para que seja instado o Tribunal de Contas a promover a esses necessários cálculos, né? Essa é a primeira questão. Também não penso diferente do relator, o acompanho. Em relação a essa aparente incompatibilidade, também sigo o mesmo entendimento. 60 horas semanais é algo impossível. Ninguém tem o dom da ubiquidade de sair 8 horas de uma cidade. Acho que congelou. Para mim não aparece nada. Eu acho que caiu. Caiu. A imagem congelou. Osasco e Cotia, não é? Osasco e Cotia. Então, essa aparente incompatibilidade também restou exigindo um esclarecimento. Portanto, no meu modesto entendimento, acompanho o voto do relator para que os autos sejam restituídos à origem. Também gostaria, senhor presidente, de manifestar também na mesma linha do Dr. Bonilha. Eu acredito que, de fato, o dispositivo legal impõe essa cautela, ela deve sim ser adotada com o prazo de 90 dias para que o Tribunal de Contas se manifeste sobre o cálculo sobre essa questão. Então, a cautela adotada pelo ilustre relator, Dr. Marsura, é de fato procedente, até para se evitar posteriormente alguma alegação de nulidade, fazendo cair por terra todo o trabalho do Ministério Público. Eu estava aqui olhando também as demais diligências que foram alvitradas aqui pelo relator, todas também se mostram bastante corretas, procedentes, então eu também, na mesma linha, sigo o voto do relator. Obrigado. Muito obrigado, doutor Saad, doutor Bonilha. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria de endossar as palavras do doutor Jurandir Marsura e seu brilhante voto pelas percussentes e oportunas considerações e trazendo realmente a discussão sobre aspectos muito importantes que não podem ser desprezados. E os complementos do Dr. Bonilha, do Dr. Saad Mazloum também são bastante interessantes e oportunos. Agradeço e agora, então, coloco em votação, em bloco, se todos estão de acordo, se alguém não está de acordo, então podemos considerar aprovado o voto do Dr. Jurandir Marsura. Mais algum processo, Dr. Jurandir? Não. Não. Dr. Bonilha, algum destaque? Nenhum, senhor presidente, nenhum. Obrigado. Pois não. Dr. Saad tem, né, Dr. Saad? Não tenho nenhum destaque. Não tem. Não tenho, obrigado. Dr. Giuliotti.
Sim, senhor presidente, eu tenho um destaque. Com a palavra, pois não. É um caso da Procuradoria-Geral, Pois não. que envolve um desembargador. Não consta nenhuma marcação de sigilo, né? Então, eu só gostaria de confirmar com a nossa assessoria se de fato não é um caso sigiloso, né? Porque não consta nenhuma informação de sigilo. O sigilo pode ser atribuído pelo conselheiro, até, eu acho, né? Dependendo do... Eu não vejo motivo para se decretar o sigilo, da minha parte. Para a natureza, doutor Giuliotti, do caso, talvez pela natureza haja algum sigilo legal. Não há marcação de sigilo no processo, né? Tanto que nem fizeram uma audiência sigilosa, né? Será que há de cautela, tendo em vista a natureza, não é melhor a gente suspender a sessão para analisar isso, então? Pode ser, eu acredito. De minha parte, os colegas acompanham. Sim. Concordo também. Então, suspendemos por quanto tempo, doutora Tatiana? Quanto tempo? Senhores que entendem quanto tempo? 5 minutos? Como? Podemos suspender aqui, abrir um link numa outra janela e apreciar esse caso e retornar para cá. Não sei se pela ordem, eu só gostaria de ponderar que talvez fosse bom nós aprovarmos todos os processos da pauta primeiro, antes de passarmos para outra pauta, né? O doutor Salles... Não, perfeito. Sim. Então, todos os votos dos relatores foram examinados, analisados devidamente. Sim. E, por unanimidade, foram aprovados os votos e os julgamentos estão disponíveis no sistema do Conselho. Então, aguardaremos a sessão sigilosa. É isso? Quantos minutos? Quantos minutos, doutora Tatiana? 5 minutos? Quantos? 5 minutos. Só o tempo de abrir o link, né? Ótimo. O link vai ser colocado, né, doutora Tatiana? Sim, vou pedir para a Ivanilda ou para o Edson... Vamos sair desse link e aguardar o próximo link, né? Ótimo, está bem. Para eles disponibilizarem o próximo link. Obrigado. Tá bem, muito obrigado. Até mais. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos.